Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo. Aqui estamos com o estudo do livro dos Espíritos. Este livro, que é o primeiro livro da codificação, foi escrito, ou editado, melhor dizendo, no ano de 1857. E foram feitas 1018 perguntas para os espíritos superiores e, naturalmente, foram respondidas. Neste momento, nós vamos falar sobre as perguntas de 361 a 366, que intitula, no Livro dos Espíritos, o tema Faculdades Morais e Intelectuais. Pergunta 361. De onde vêm para o homem as qualidades boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Desta forma, em outras palavras, Kardec pergunta aos bons espíritos: como vem para o homem aquela pessoa que aparece, não é? As qualidades boas ou más? Como é que aparece isso? Então eles respondem que são essas qualidades boas ou más do espírito que está encarnado nele. Ou seja, aquele corpo físico que ele está vendo, ali anima aquele corpo um espírito. Aquele corpo, ele não vive sem um espírito. E ele explica que quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Então, entendemos que o que vai naquele corpo físico depende do nível deste espírito que está ali habitando aquele corpo. Se ele é bom, mais ele será guiado para o bem. E, naturalmente, o contrário também é válido. E Kardec faz uma outra pergunta dentro dessa pergunta. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado a de um mau espírito? Então responde sim, mas diz antes que um espírito imperfeito, de outra forma poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, o que chamais de demônio. Então, a colocação, a pergunta, que é também uma espécie de resposta, está correta, mas a resposta aqui, ela pede para que haja uma atenção, porque quando você fala mau espírito, pode subentender, não é, que seja um demônio. E, na verdade, como ele bem colocou, não existe essa questão. O homem tem as suas más inclinações, está naturalmente um espírito habitando nele desta forma, mas a evolução fará com que ele um dia seja um anjo. Nesta questão 362, qual é o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? Ora, se o espírito ali está se manifestando travessos e levianos, é o que ele respondeu, de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos.
Então, é uma classe de espíritos ainda que não conheceram a luz, não procuraram a luz. São espíritos ainda que precisam de uma certa evolução. Por isso que eles são travessos ou levianos. Na pergunta 363, os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Então a pergunta está se remetendo que pode uma paixão que nós não conhecemos. E a resposta, desculpe, diz não, de outro modo eles vô-las teriam comunicado. O que deu para entender da resposta? Que todos esses sentimentos, essas paixões, melhor dizendo, que nós estamos vendo nos homens, aqui na Terra, todas elas têm este mesmo nível, não é? De paixões. Nenhuma paixão diferente. É tudo fruto da ignorância mesmo ainda, de vidas passadas, ainda carecendo de evoluções, porque a paixão é uma falta de evolução. Por isso que ele responde não, isto é, todas as paixões que aparecem nos homens aqui na Terra são da Terra. Na questão 364, ele pergunta: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente é o mesmo, e isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. Olha que ele fez uma pergunta, ele deu uma resposta e ainda foi mais além. Porque quando se pergunta, é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, ele está perguntando se é um só espírito. Então, que poderia ser dois, não é? Mas a resposta é bem clara. Seguramente é o mesmo, e isso em razão do grau que alcançou. Então, aquele espírito, ele alcançou aquela qualidade moral e aquele nível de inteligência. Nós dizemos normalmente que é a evolução moral e a intelectual. Então, ele tem as duas qualidades para evoluir, a moral e a intelectual. E ainda diz, não tem um homem em si dois espíritos, como aventa essa hipótese na pergunta, não é? Então essa possibilidade, ela não existe. Nesta outra parte, ele pergunta na questão 365, por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? E é uma pergunta parecida com a do anterior, porque nós temos que evoluir moralmente e intelectualmente. Então, está perguntando por que homens muito inteligentes, não é? Então, ele é inteligentíssimo, então ele evidencia aos olhos dos outros homens como um homem superior, mas é um homem viciado. Então, parece ser uma contradição, mas não é uma contradição. É porque são duas coisas completamente diferentes. Uma é evolução moral e outra é evolução intelectual. O certo, o correto, seria nós evoluirmos assim que galgássemos um degrau na parte intelectual, nós galgaríamos um degrau também na parte moral. Ou seja,
Ao subir um ponto, por exemplo, intelectualmente, subiríamos um ponto moralmente. Infelizmente, não acontece isso e nós estamos mais evoluídos intelectualmente do que moralmente. Infelizmente, a gente só descobre isso depois de algum tempo, de que a gente realmente precisa levar as duas evoluções ao mesmo tempo. Um exemplo muito clássico dessa pergunta é um pássaro. Um pássaro, quando ele voa de forma magnífica, porque ele tem duas asas e estão em equilíbrio. E no nosso caso, nós temos a asa do intelecto, a evolução intelectual, e a asa da evolução moral. Então, um dia ainda seremos anjos, e aí nós vamos voar, efetivamente, não é? Por quê? Porque nós estaremos com um equilíbrio nessas duas evoluções. Imagine você um pássaro que está com uma das asas doente ou então machucada. Ele não voa, não é? Se você pega, por exemplo, uma galinha que está voando, se você corta as penas ali, né, da asa, só de uma, ela passa a não voar mais. Por quê? Porque fica em desequilíbrio. Assim é o nosso caso. Nós podemos estar muito evoluído intelectualmente, mas não voaremos se não tivermos também a evolução moral. E outra coisa interessante é que nós precisamos de evoluir intelectualmente para evoluir moralmente. Porque se nós não estudarmos, nós não evoluiremos moralmente. Porque nós não vamos entender como você pode dizer que uma pessoa está evoluindo moralmente se ela não está estudando. Ela pode até evoluir, mas é muito pouco. É preciso que se estude. Para isto temos que estudar. Mas vejamos o que os bons espíritos vão responder para Kardec. De uma pessoa que parece muito superior, porque ele é inteligente, mas ele ao mesmo tempo é viciado. Ou seja, ele parece uma pessoa evoluída moralmente, intelectualmente, mas não é moralmente. É que o espírito encarnado não é tão puro. E o homem cede à influência de outros espíritos piores. Então, ele é inteligentíssimo, não é? Ele não é tão puro, e ainda cede à influência de espíritos piores. E essa influência, ela pode se dar através de outro homem, não é? De outro espírito encarnado, como pode também ter influência de espíritos desencarnados. Porque nós somos muito mais influenciados do que imaginamos. Existe uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não sei agora qual que é o número dela, mas a pergunta diz que se nós somos influenciados pelo mundo espiritual. E a resposta é muito mais que imaginais. Então, muito mais. Veja bem a resposta. Então, se a gente acha que é um pouco influenciado, nós somos muito mais. Vai depender do quê? Vai depender da nossa vibração. Se nós estamos vibrando positivamente, seremos influenciados por espíritos bons. Se nós estamos vibrando negativamente ou coisa parecida, seremos ali influenciados por espíritos malfazejos, não é? Como foi colocado antes, brincalhões e etc. Continuo dizendo, o espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente. Então ele está
aqui afirmando que o espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente. Então, nós estamos caminhando para cima, não é? Ascendente. Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa, ele pode avançar em ciência, em outra, em moralidade. Então, é o que eu acabei de dizer, que muitas vezes nós evoluímos muito na encarnação intelectualmente e somente em outra encarnação que nós vamos evoluir moralmente. Então, ele diz que é uma coisa normal que isso aconteça. Uma coisa normal. Quando a pessoa percebe, ela está evoluindo somente intelectualmente, acha que tudo é matéria, não é? Não acredita em Deus, mas chega um dia que, numa encarnação, ela vai perceber que todo o conhecimento que ela teve, ela não teve o conhecimento de Deus. E aí é que vai perceber dos equívocos que ela cometeu por não ter conhecido a sua parte espiritual. Na questão 366, ele pergunta: que pensar da opinião segundo qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele e tendo cada um uma aptidão especial? Vamos então ver a pergunta de Kardec. Então, o que nós podemos pensar, né, da opinião? Alguns na época tinham essa opinião, segundo o qual as diferentes faculdades intelectuais e morais, então, que haveria numa determinada pessoa, seria o produto de diferentes espíritos encarnados nele, e tendo cada um uma aptidão especial. Então, Kardec está sugerindo que alguns pensam que numa determinada pessoa, ou seja, num determinado corpo físico, haveria mais de um espírito. Então, ali haveria um espírito que teria, por exemplo, uma faculdade intelectual boa, e teria, por exemplo, um outro espírito com a faculdade moral baixa, por exemplo, não é? Ou mais. Então, essas aptidões foi comentado na época de Kardec, e Kardec então quis deixar bem claro, não é? Embora ele já soubesse, mas ele quis deixar bem claro quando fez a pergunta. E os espíritos respondem: refletindo, reconhece-se que é absurda. Não é? Por que é absurda essa colocação de que estaria habitando no mesmo corpo físico dois espíritos? Porque já se foi colocado outras vezes que só tem um espírito dentro do corpo, não é? Então não existe dois. Como eu disse anteriormente, se você tem uma influência boa ou má de um espírito desencarnado, essa influência se dá pela mente. Quando se fala que ele está sendo obsidiado, a pessoa, ou então está tendo uma comunicação mediúnica que seria boa, isso se dá através da mente. A criatura não entra no corpo do outro, não é? Mas vamos ver o que ele responde. Ele diz: o espírito deve ter todas as aptidões. Então, um espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Lhe é necessária uma vontade única. Então, cabe a cada espírito ter todas as aptidões para que ele possa progredir. E uma vontade única. Ou seja, depende da vontade dele. Não depende de mais ninguém. Não é? Deus nos criou todos puros e ignorantes com a centelha divina para que nós pudéssemos evoluir. Cada um as suas obras, como disse Jesus.
faz uma comparação. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade existiria e ele não teria individualidade, pois que em sua morte esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. Ele faz uma comparação interessante. Se fosse mais de uma criatura, mais de um espírito que está ali habitando o corpo daquela pessoa, seria como uma amálgama. A amálgama ela é uma liga constituída de prata e mercúrio. Então vejam bem, são dois elementos químicos totalmente diferentes. Então, se o homem fosse isso, essa vontade existiria e ele não teria individualidade. Ele não seria a quem que ele ia se reportar. Agora falaria um dos espíritos, depois falaria o outro. Quem é que estaria falando? Quem é que estaria pensando? Era muito difícil, não é? E aí ele compara que se isso ocorresse, em sua morte sairia um bando de pássaros da gaiola, não é? Porque quando o espírito está no corpo, quando o corpo físico morre, ele sai automaticamente ali. Então seria um bando de pássaros saindo da gaiola. Neste outro slide, o homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas. E é curioso ver como multiplica as dificuldades. Enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural. Então, ele diz que frequentemente o homem lamenta, porque não compreende certas coisas. Mas é curioso como ele multiplica as dificuldades. Então, ele passa a multiplicar suas dificuldades, enquanto ele tem sobre a sua mão a explicação muito natural. E continua dizendo, ainda que toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos do universo. Mas, entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos, tendo por causa um Deus único. E é exatamente isto. Na antiguidade, os povos eles acreditavam em diversos deuses. Na ignorância, então tinha o Deus do trovão, não é? Deus da chuva, Deus do raio, enfim. Aí tinham diversos. Mas aquilo tudo era o quê? Consequências. Não eram realmente o que causou. A causa é Deus. Deus é que manipula todo o sistema, não é? Então, o homem não sabia, muitos deles, mas alguns sabiam, que eram os mais sábios. Eles acreditavam em Deus e sabiam que aquilo era realmente uma manifestação de Deus. Ainda explicando esta pergunta, Kardec escreve assim: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a esse respeito, numerosas comparações. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos, conquanto variados, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa que é a alma, ou espírito encarnado, e não de muitas almas. Da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade de ar, e não de outras tantas espécies,
quantas sejam as do sons. Resultaria desse sistema que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isto seria pela ação de outros tantos espíritos que vieram ou que se foram fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade. E, por consequência, sem responsabilidades. É outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através das quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Eu me lembrei aqui uma frase que era muito dita pelas pessoas, que quando ela cometia um deslize, ela dizia que a carne era fraca. Então vejam bem, ela amputava aquele equívoco, aquele erro que ela cometeu, aquele deslize, a carne. Como se a carne fosse responsável por alguma coisa. É a mesma coisa que aqui ainda está explicando o fato de haver somente um espírito em cada corpo. Então vejamos aqui o que ele diz. Ele diz aqui que o mundo físico oferece numerosas comparações a esse respeito. Ele diz que antigamente, que foi escrito aqui, acreditou-se na múltipla existência de matéria, enquanto se estava apegado às aparências de fenômenos. Aí ele diz que compreende-se agora os fenômenos quanto que são modificações da matéria única, ou seja, o fluido cósmico universal que faz o nosso mundo é o mesmo fluido que faz o mundo espiritual. É o mesmo, só que é uma mudança da matéria. A matéria se apresenta de outra forma. Diz ainda que as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou espírito encarnado, e não de muitas almas. Da mesma forma que os diferentes sons do órgão são produto de uma mesma qualidade de ar. Não é? Então, o que ele está querendo dizer? Que quando o órgão toca, o piano toca, ele está tocando, então, ali, diversos tons. O ar é o mesmo, não é? Então, da mesma forma, quando o espírito está falando, ele pode falar sobre diversos assuntos, mas é somente um espírito que está falando, não é? E diz ainda, resultaria desse sistema que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria pela ação de outros tantos espíritos que vieram ou que se foram fazendo dele um ser múltiplo sem individualidade. E, por consequência, sem responsabilidades. Então, se houvesse mais de um espírito dentro de cada corpo, não é? Ou seja, poderia ter dois, depois vir mais um, depois sair outro. Então, se isso ocorresse, não teria nenhuma responsabilidade de quem estava ali naquele corpo. Então, para que estaríamos aqui naquele corpo? Se a única função nossa na Terra é evoluir moralmente e intelectualmente, como que nós estaríamos dizendo, não, foi o espírito A ou foi o espírito B que evoluiu, ou que cometeu isso e cometeu aquilo? É incoerente, não é? Então, está fora de questão. E então aqui ele conclui que é outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através das quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Então, é exatamente o que ele está falando, que quando você tem uma comunicação, o espírito se comunica com o nome tal. Então, é ele, a individualidade dele. Não se escreve ali o nome de diversos espíritos, não é? Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo ou encontrá-la em próxima oportunidade. E muito obrigado por ter me ouvido. Fique com Deus.